Andre Bryant e Monique Rivera. Nosso primeiro caso para o Too Close to Home deste mês vem do nosso patrono Zuri, que escolheu o bairro de Brooklyn na cidade de Nova York. Conhecido principalmente por seus marcos icônicos, incluindo a Ponte do Brooklyn, Brooklyn é o condado mais populoso do estado de Nova York e, como resultado, está repleto de mistérios não resolvidos. Em 28 de março de 1989, Monique Rivera, de 25 anos, levou seus 3 filhos para passear em seu bairro no Brooklyn quando encontrou 2 mulheres dirigindo um carro. O veículo foi descrito como um Pontiac Grand Am Sports Edition, vinho de 1988 ou 1989, com janelas com vidros fumê e possivelmente placas de Maryland. Uma das mulheres era afro-americana, por volta dos 30 anos, e foi descrita como corpulenta, com óculos escuros e pele escura, enquanto a outra foi descrita como tendo a pele mais clara, possivelmente hispânica ou afro-americana, com cabelos longos e vermelhos. Ela usava jaqueta de couro vermelha e calças brancas, aparentando cerca de 22 anos. Ela e seu companheiro tinham cerca de 1,70 m de altura. Embora não seja certo, Monique pode conhecer essas 2 mulheres desde o ensino fundamental. De qualquer forma, as mulheres conversavam alegremente com a mãe de 3 filhos e até pediram para segurar seu filho mais novo, Andre Bryant, que tinha apenas 1 mês de idade. No final, Monique foi convencida pelas 2 mulheres a ir às compras. A jovem de 25 anos comprou para si uma roupa na loja Canadians, enquanto as mulheres lhe compraram uma camisa e calças novas. Ao voltar para casa, Monique contou ao namorado Timothy Bryant e à irmã que o par usou cartões de crédito fraudulentos para fazer compras, mas planejava sair com elas novamente no dia seguinte. Elas pretendiam fazer compras em White Plains, Nova York. A irmã de Timothy, Patrícia, concordou em cuidar das 3 crianças no dia seguinte para que Monique pudesse sair. No dia seguinte, 29 de março, as mulheres ligaram para Monique, de uma cabine telefônica próxima, e pediram um encontro. Elas insistiram que ela levasse o bebê André com ela, e então Monique obedeceu, deixando seus filhos mais velhos com Patrícia. Ela foi vista pela última vez entrando no veículo do par fora de seu apartamento por volta das 2 da tarde. Na manhã seguinte, um corredor que passava descobriu o corpo de uma jovem mulher afro-americana na floresta, perto de East Chester Bay, perto de City Island Road, no Bronx. Ela havia sido atingida na cabeça e estrangulada, e era óbvio que ela havia lutado ferozmente, pois sofreu vários hematomas e unhas quebradas. Os investigadores conseguiram determinar que esta era Monique Rivera quando Timothy Bryant colocou um anúncio no jornal local alguns dias depois, pedindo informações sobre o paradeiro de sua namorada desaparecida. Na cena não havia nenhum vestígio de Andre, e nenhum sinal das 2 mulheres não identificadas ou do seu veículo. Alguns dias após o corpo de Monique ser encontrado, uma mulher se identificando como Joan Walker ligou para o apartamento que ela dividia com Timothy e pediu para falar com ela. Quando disseram a Joan que Monique estava morta, ela respondeu que era impossível porque ela tinha ido às compras com ela apenas alguns dias antes. Joan nunca foi identificada e nunca foi ligada ao caso. Sua conexão com Monique é neste momento incerta. Foi sugerido que, se Monique conhecia as 2 mulheres da escola, elas poderiam ter guardado rancor, ou que talvez não conseguissem obter uma criança pelos canais legais habituais e procuraram conseguir uma, não importa o custo. É possível que elas tenham vendido Andre, ou usado ele para cometer fraude de bem-estar social, ou mesmo, como sugerido por detetives online, usado ele para enganar um parceiro a permanecer em um relacionamento falido. Andre não foi visto nem ouvido desde que desapareceu, e as 2 mulheres que se tornaram amigas de Monique nunca foram identificadas ou se apresentaram. As autoridades acreditam que Andre foi vendido para um anel de adoção, mas também foi teorizado que o caso dele está ligado aos desaparecimentos de outros 2 jovens meninos chamados Shane Anthony Walker e Christopher Milton Dansby. Ambos desapareceram do Harlem Park com 3 meses de diferença, em 1989. Tanto Shane quanto Christopher eram crianças afro-americanas que moravam no mesmo prédio de apartamentos, e ambos desapareceram numa quinta-feira à noite, entre as 5 e as 7 da noite. Eles nunca mais foram vistos,
ou ouvidos desde então. Andre Bryant tinha apenas 1 mês de idade quando foi sequestrado, e sua mãe, Monique Rivera, foi assassinada. Os casos deles ainda estão sem solução. Andre tinha 1 pé e 7, e pesava 10 libras quando foi visto pela última vez. Ele é um homem afro-americano com cabelo preto e olhos castanhos, e estava vestindo um terno cinza com 2 linhas horizontais, um chapéu de tricô bege e suéter e meias brancas. Se você tiver alguma informação sobre o caso dele, pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Nova York no número 71857-41605. Se você tiver informações sobre Christopher Dansby ou Shane Walker, entre em contato com o Disque Denúncia de Nova York no número 800-577-8477. Sandra Phillips. Nossa próxima localização de caso é trazida por nossa patrona Amy, que escolheu a cidade de Swansea, no país de Gales. Um destino popular entre os turistas, Swansea abriga muitos museus, locais históricos e possui algumas das praias mais bonitas do Reino Unido. Também é o local de um dos crimes mais macabros não resolvidos da Grã-Bretanha. Era 2 da tarde de sexta-feira, 14 de junho de 1985, quando Anthony Williams destrancou a porta da frente da Private Shop, uma sex shop localizada na rua Dillwyn. Como gerente da área, ele sabia que isso era muito incomum e que a loja já deveria estar aberta, mas ainda assim, ele nunca esperava o que encontrou lá dentro. A gerente da loja, Sandra Phillips, estava deitada morta no chão em uma poça de sangue. Sandra, 38 anos, era mãe de 4 filhos e havia sido sexualmente agredida, espancada e estrangulada. Gasolina havia sido derramada em seu corpo e ao redor do prédio, mas nada havia sido incendiado. Quando a polícia chegou ao local, eles notaram que as chaves da loja da mulher de 38 anos estavam desaparecidas e determinaram que a arma do crime era um pesado telefone antigo. Os itens nunca foram encontrados. Apenas um dia depois, a polícia se encontrou conversando com um par de irmãos descritos como de baixa inteligência, Wayne Darville, de 22 anos, e Paul, de 20 anos. Os irmãos eram conhecidos pela polícia por cometerem pequenos crimes de rua. As autoridades se surpreenderam quando Wayne confessou ter presenciado seu irmão assassinar Sandra, especialmente porque não havia evidências forenses nas roupas dos homens. Enquanto Paul mantinha sua inocência, Wayne contou aos investigadores que havia roubado uma medalha de São Cristóvão do corpo de Sandra, mas Sandra não possuía uma medalha de São Cristóvão. Além disso, ele mostrou aos policiais uma caixa de coleta de caridade que ele havia roubado, alegando que a havia tirado de uma loja particular, mas ela veio de outra loja, para a qual ele também não conseguiu levar a polícia até a arma do crime. Apesar de todas as discrepâncias nas declarações dos irmãos, 4 dias após a morte de Sandra, a polícia do sul do país de Gales prendeu os Darvilles e os acusou de assassinato. Em 19 de junho de 1986, o casal foi condenado à prisão perpétua. Parecia que o caso de Sandra estava encerrado. Porém, alguns não estavam persuadidos. Em março de 1991, a British Broadcasting Corporation transmitiu um programa de TV chamado Rough Justice, que colocou toda a investigação original em questão e lançou dúvidas sobre os métodos de coleta de evidências usados na época. Isso levou a polícia de Devon e Cornwall a intervir e investigar, onde descobriram que uma série de práticas antiéticas e ilegais haviam sido realizadas pela polícia do sul do país de Gales. Segundo as descobertas, Wayne foi coagido a fazer uma declaração que o incriminava e a seu irmão, e os testes nos cadernos dos detetives revelaram que muitas anotações foram feitas em datas muito posteriores às alegadas inicialmente. Em um caso, um investigador disse que havia escrito suas anotações imediatamente após uma entrevista, mas descobriu-se que o caderno que ele usou não havia sido emitido até 2 meses após a entrevista ter ocorrido. Ainda pior, a acusação se juntou à polícia para suprimir evidências, incluindo uma impressão palmar ensanguentada que não correspondia a nenhum dos irmãos Darville, e as fotos e negativos das impressões palmares foram posteriormente destruídos. Vários detetives que afirmaram ter visto os irmãos perto da loja no momento do assassinato foram comprovados como mentirosos,
pois estavam em outro lugar naquele instante e não poderiam tê-los visto. Além disso, um dos ex-professores de Wayne explicou que ele era um confessante serial, alguém que admitia ser responsável por tudo, mesmo quando não era. Em 1992, o Tribunal de Apelação em Londres anulou as condenações da dupla e os libertou. Cada um deles recebeu 80 mil libras de indenização pelos 7 anos que passaram atrás das grades. 2 anos depois, 3 detetives da polícia de South Wales foram acusados de conspiração para perverter o curso da justiça, seguindo a sua participação na investigação original. Eles supostamente forjaram notas e deram declarações falsas, que levaram diretamente à condenação e prisão de homens inocentes. No entanto, após um julgamento de 11 dias, todos os 3 foram considerados inocentes. O caso foi reaberto no início dos anos 2000 e em 2002 estava sendo conduzido por Albert Kirby, que liderou a investigação de James Bulger. No mesmo ano, a mídia soube de um forte suspeito no caso de Sandra, que morreu 7 anos antes, após cumprir uma longa pena por agredir brutalmente uma mulher. Apesar de debates sobre a possibilidade de exumar os restos mortais do homem para coletar seu ácido desoxirribonucleico e compará-lo com as evidências forenses, isso aparentemente nunca aconteceu. Alguns anos depois, em 2005, os detetives pensaram que uma parede falsa, instalada após o assassinato, poderia ser a pista necessária para resolver o caso, pois acreditavam que seriam capazes de coletar ácido desoxirribonucleico de trás dela. No entanto, não está claro o que aconteceu com essa pista. O caso de Sandra foi fechado novamente, pois não havia novas pistas a seguir e nada mais para a perícia examinar. Apesar da polícia ter movido centenas de caixas de evidências, não havia nada que pudesse levá-los a uma resolução. Em março de 2005, Paul Darville foi encontrado morto, embora sua morte tenha sido considerada não suspeita. Ele tinha apenas 42 anos. Existem poucas teorias no caso de Sandra, sendo a principal que a polícia do sul do país de Gales estava encobrindo um crime cometido por um de seus próprios oficiais. Desde 2021, as atualizações no caso são praticamente inexistentes. Se você tiver alguma informação sobre o assassinato de Sandra Phillips, pode ligar anonimamente para o UK Crime Stoppers no 0800555111. Nancy Lewis. Passando para o nosso terceiro caso, este é de um patrono anônimo que escolheu a cidade de Birmingham, Alabama, como sua localização. Começando como um centro industrial e de transporte, Birmingham floresceu após a Guerra Civil e agora é notável pelo seu turismo e exuberantes parques montanhosos. É o lar de alguns dos casos mais intrigantes e não resolvidos do Alabama. Nascida em 14 de setembro de 1958, pouco se documenta online sobre a vida precoce de Nancy Lewis. Na realidade, os artigos sobre o caso dela costumam ser escassos e espaçados. Isso é atribuído principalmente a 2 motivos. A primeira é que ela é uma mulher de cor, e a segunda, porque o desaparecimento dela foi ofuscado pelo de Natalie Holloway, outra mulher do Alabama que desapareceu quase 2 semanas após Nancy. Nancy, de 46 anos, foi vista pela última vez por volta das 3h45 da manhã de 18 de maio de 2005, quando saiu de sua casa na Avenida Princeton para ir trabalhar em um hospital infantil, onde era empregada como cozinheira. Ela trabalhava no hospital há cerca de 7 anos e era popular e bem-quista por seus colegas. O chefe executivo em seu local de trabalho disse que Nancy ia além do que era necessário para realizar o trabalho. Ele também a descreveu como tendo uma risada contagiante e que ela era otimista, alegre e feliz. Embora a mulher de 46 anos não estivesse programada para começar até às 5 da manhã, ela sempre gostava de chegar com bastante tempo de sobra. No entanto, Nancy nunca chegou ao trabalho. A caminho, ela supostamente ligou para um de seus irmãos e disse a ele que tinha um pneu furado e que precisava de sua ajuda para consertá-lo. Mas quando seu irmão chegou, não havia sinal da mulher de 46 anos ou de seu veículo. Um dos irmãos de Nancy relatou mais tarde que seus pneus haviam sido recém-instalados e eles não acreditavam que ela já teria um pneu furado. Alguns dias depois, em 22 de maio, a caminhonete Chevrolet S10 azul de 2001 de Nancy
com placa do Alabama, número IQOBOS, foi encontrada abandonada em um posto de gasolina Pilot na Bankhead Highway em Midfield, Alabama. Mais uma vez, não havia sinal da mulher de 46 anos, embora testemunhas tenham visto um homem dirigindo a caminhonete algum tempo depois que Nancy desapareceu. Os pneus da caminhonete estavam intactos e o estepe ainda estava no lugar. Devido à falta de informações disponíveis no caso, há alguma confusão sobre se Nancy ligou ou não para o irmão. Um colega de trabalho relatou essa ideia após ligar para ela ao notar seu atraso. Nancy disse a um colega que tinha um pneu furado e estava aguardando o irmão. Os primeiros relatos do desaparecimento afirmam que o irmão dela recebeu a ligação, mas relatórios posteriores de 2012 citam o irmão dela, James, dizendo: "Ela supostamente me ligou, mas eu nunca recebi uma ligação dela." Não está claro de onde veio a informação de que James chegou ao local, mas encontrou sua irmã e o veículo dela desaparecidos. Curiosamente, sabe-se que Nancy sempre mantinha as portas do seu carro trancadas e o tanque de gasolina cheio. Após o desaparecimento de Nancy, amigos e familiares começaram a vasculhar os bairros locais e apareceram em estações de rádio na tentativa de espalhar a consciência sobre seu desaparecimento súbito e atípico. Enquanto isso, os oficiais de aplicação da lei fizeram e divulgaram um esboço composto do homem visto em seu caminhão. Um empresário de Tuscaloosa ofereceu $22.000 como recompensa por qualquer informação que levasse ao paradeiro de Nancy ou ao seu sequestrador, mas isso não levou o caso adiante. O colega de quarto de 46 anos, Gretel Pryor, que trabalhava em um hospital diferente de Nancy, também acordava cedo e a viu pela última vez naquela manhã. Ela notou que Nancy sempre aquecia ambos os carros antes de sair para o trabalho, e foi vista pela última vez saindo de ré da garagem enquanto Gretel desligava o ferro de passar naquela manhã. Uma usuária que se identifica como cunhada de Nancy, investigando na web, afirmou que sua família acredita que Gretel sabe mais do que está revelando, e alega que as duas tiveram uma briga no dia anterior ao desaparecimento de Nancy. A falta de informações neste caso, no entanto, torna difícil chegar a uma conclusão sólida. Houve duas pessoas de interesse no caso de Nancy. Uma mulher chamada Penny L. Clark, que tinha 35 anos quando desapareceu. Ela morava em Bessemer, Alabama, e suas digitais foram achadas no caminhão. Embora a polícia quisesse falar com ela, parece que eles nunca a encontraram. E ela nunca se apresentou. De maneira semelhante, a outra pessoa de interesse é um homem chamado John Dubose, que foi preso por acusações não relacionadas após o desaparecimento de Nancy, mas foi libertado em 2010. De acordo com uma notícia de 2012, Dubose deu à polícia informações sobre o caminhão do indivíduo de 46 anos, o que eles acharam que o tornava alguém que valia a pena conversar mais. No entanto, seu paradeiro nunca foi descoberto. O caso de Nancy segue sem solução e recebeu escassa cobertura midiática ao longo dos anos. Um detetive do caso relatou que eles receberam muitos rumores e muito poucas pistas quando as dicas foram inicialmente chamadas. Nancy Lewis foi vista pela última vez em 18 de maio de 2005 na Avenida Princeton, em Birmingham, Alabama. Ela era uma mulher afro-americana de 46 anos e com 1,67 m de altura. Ela tinha cabelos pretos grisalhos, olhos castanhos, orelhas furadas e pesava 72,5 quilos quando vista por último. Ela é diabética, mas controlava sua condição com dieta em vez de medicamentos. Se ela ainda estiver viva, terá 62 anos. Se você tiver alguma informação sobre o caso de Nancy, pode ligar para o Alabama Crime Stoppers no 205-2547-777. John Leonard. Nosso penúltimo caso deste mês vem do condado de Monroe, Pensilvânia, um local escolhido por nosso patrono, Matt. Lar de quase 170 mil cidadãos, o condado de Monroe cresceu exponencialmente nas últimas décadas devido a um aumento no turismo e viu um enorme aumento na população. Mas escondido sob a superfície está um dos casos mais intrigantes e antigos sem solução da Pensilvânia. John Leonard Sr. foi descrito por aqueles que o conheciam como um homem tranquilo, trabalhador
e dedicado à família. Embora tenha nascido em Westover, John foi criado em Elmhurst, West Virginia, por seus pais católicos irlandeses. Ele se alistou no exército em 1942, enquanto trabalhava como operador de guindaste aos 24 anos, e serviu no Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos da América na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, onde acabou passando 22 meses como prisioneiro de guerra. Ao retornar para casa, John trabalhou em diversos empregos, antes de finalmente conseguir um trabalho como motorista de táxi, mecânico e bartender na Mick Motors, uma empresa familiar. Entre 1954 e 1958, John e sua esposa, Madeleine Merrill Leonard, tiveram 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas gêmeas, mas acabaram se separando. Lori, uma das filhas de seu pai, contou à imprensa que ele era rigoroso, porém amoroso. Ele ensinou suas 2 meninas a cozinhar e fez o que pôde para ajudar amigos, família e vizinhos. Lori também se lembra de como o pai às vezes as levava em corridas de táxi e até ocasionalmente as levava para passear em uma limusine que Micks tinha para o negócio deles. Na época de seu assassinato em 1970, ele tinha 52 anos e morava em um apartamento acima da Mick Motors com seus 5 filhos, dos quais tinha a guarda total. Madeleine já havia se mudado para o Maine. Na terça-feira, 8 de setembro de 1970, John conversava com suas filhas sobre a necessidade de novos uniformes escolares. O dinheiro estava curto, mas o pai de 5 sempre tentava fazer o melhor para sua família. A conversa foi interrompida pelo telefone tocando às 2h40 da tarde. Um cliente precisava de uma carona do Buck Hill Falls Inn, a cerca de 2 quilômetros do apartamento de John. Ele saiu imediatamente para buscar o cliente e fez seu último contato por rádio com seu empregador, Donald Mick, às 2h44 da tarde. Às 2h50 da tarde, um funcionário da pousada e policial em meio período, chamado David Schaller, viu o veículo de John, um Plymouth Sedan preto de 1966, parar na entrada, de frente para o prédio principal da pousada. Schaller observou um homem se aproximando do carro. O homem foi descrito posteriormente aos investigadores como sendo branco, com cabelos escuros e óculos de aro grosso de cor escura, enquanto usava calças escuras e uma jaqueta corta-vento de cor verde azulado. Ele também estava carregando uma sacola de uma loja de departamentos regional chamada Globe Store. Há relatos divergentes sobre a idade do homem, com algumas declarações colocando-o em seus 20 e poucos anos, e outras entre 30 e 40 anos. Uma hora depois, às 3h45 da tarde, Donald Mick ficou preocupado quando não teve notícias de John e então ele foi à pousada para investigar. Foi aqui que ele encontrou o sedã Plymouth, estacionado a 150 pés da entrada. John Leonard Sr. estava dentro do veículo, morto, desmaiado sobre o volante. Ele havia sido baleado 4 vezes na parte de trás da cabeça. O chefe de polícia aposentado, Bob Labar, foi o primeiro a chegar ao local e ele isolou a área, chegando até a entrar em confronto com alguns civis que tentaram se aproximar demais do veículo. Os civis não estão ligados ao crime, eles parecem ter sido apenas fascinados pela agitação, especialmente porque a área era tão rural e tranquila. Depois disso, a Polícia Estadual da Pensilvânia chegou e assumiu o local e a investigação. Liderados pelo detetive Michael Dean, eles chegaram às 5h45 da tarde no dia do crime, tirando fotos e apreendendo o carro de John para impressões digitais e testes. Contudo, não encontraram nenhuma evidência conclusiva, além de que o homem de 52 anos foi baleado com uma arma de pequeno calibre. Também não havia recibos de táxi faltando, sugerindo que o motivo não havia sido roubo. O homem com o corta-vento azul petróleo, que foi visto pelo policial de meio período David Schaller, nunca foi identificado. É desconhecido se ele era o perpetrador ou cliente, ou se de alguma forma estava relacionado ao crime. Ele nunca se apresentou. O caso de John logo chegou a um impasse quando as pistas se esgotaram meses após seu assassinato. Nunca houve suspeitos ou pessoas de interesse em seu caso. John não era um jogador, não tinha inimigos conhecidos, não devia dinheiro a ninguém e não era conhecido por participar de atividades criminosas. Mas a história não termina aí. Depois que John morreu, sua esposa distante, Madeleine, voltou do Maine para cuidar dos filhos. Alguns anos depois,
Em 21 de fevereiro de 1973, ela disse às crianças que tinha uma pista possível no caso de John e tinha um lugar para ir. Ela se recusou a dizer a eles para onde estava indo, qual era essa pista ou de onde ela veio, e recusou-se a levar qualquer um dos filhos com ela. Ela informou que logo retornaria e partiu. Na manhã seguinte, Madeleine, de 48 anos, foi encontrada morta em seu carro, que aparentemente saiu da estrada e bateu nas árvores fora da Rota 940 da Pensilvânia, a leste de Mount Pocono, no município de Paradise. O incidente foi considerado um acidente. Houve poucas teorias no caso de John. A principal sugestão é que seu assassinato foi um golpe contratado por um profissional, dado o quão rápido e limpo parecia ser. Detetives online se perguntaram se Madeleine era responsável, mas queria confessar, e foi morta para impedi-la de contar a verdade. No entanto, isso geralmente é considerado uma possibilidade apenas porque realmente não há mais ninguém na vida de John que conhecemos que possa ter animosidade contra ele. O assassinato de John abalou sua comunidade. Bob LeBar lembrou que foi, citação, a primeira vez que me lembro quando as pessoas nesta comunidade começaram a trancar suas portas e a carregar armas para proteção. Ele acrescentou que, na época, homicídio na área era basicamente inédito. Desde 2021, o caso de John segue sem solução. Suas filhas gêmeas, Lori e Deborah, continuam procurando respostas, e um de seus filhos, Kevin, ainda está vivo. Infelizmente, nos anos desde a morte de John, os outros 2 filhos dele faleceram, John Leonard Jr., que tinha 39 anos, e Timothy Leonard, que tinha 57 anos. Se você tiver alguma informação sobre a morte de John, pode ligar para as autoridades no 570619-66480. Cindy Ball. Nosso último local de caso deste mês vem do nosso patrono Todd, que escolheu a cidade de Parkersburg, West Virginia, com mais de 30 mil residentes e... Parkersburg é conhecida por seus locais históricos e atrações turísticas, incluindo parques naturais e uma variedade de restaurantes 5 estrelas. Olhando mais de perto, no entanto, conseguimos encontrar um dos seus casos não resolvidos mais notórios. Cindy Ball, de 36 anos, foi vista pela última vez na noite de 22 de outubro de 2014, saindo do Overtime Sports Bar na Avenida Emerson. Uma jovem aparentemente brilhante e feliz, Cindy cresceu na vizinha Viena, se formando no ensino médio lá. Ela não tinha motivo para desaparecer, o que significava que seus amigos e familiares estavam muito preocupados quando ela não entrou em contato com ninguém na noite do dia 22, nem no dia seguinte. Sem ninguém capaz de entrar em contato com ela, o irmão de Cindy levou o assunto à polícia e registrou um boletim de pessoa desaparecida. Em 23 de outubro. O veículo de sua irmã foi logo localizado fora do bar, onde ela foi vista pela última vez, com sua bolsa ainda dentro. Ainda mais preocupante, as autoridades foram informadas sobre várias postagens no Facebook da mulher de 36 anos, onde ela discutia ter seu carro arrombado e todos os 4 pneus furados. Ela mencionou na postagem que sabia quem era o responsável pelo vandalismo. 2 dias depois, caçadores na floresta encontraram o que pensavam ser uma carcaça de veado, aninhada em alta grama, em um aterro perto da estrada Sugar Camp. Ao examinar de perto, os homens perceberam que eram restos de uma mulher e rapidamente chamaram os serviços de emergência. O corpo de Cindy foi inicialmente identificado no local com o uso de uma fotografia, com a identificação posteriormente reafirmada por sua família. Cindy foi baleada na parte de trás da cabeça. As autoridades creem que a jovem foi assassinada em outro lugar e que o local onde seu corpo foi achado era apenas um ponto de descarte. Não havia evidências físicas no local, o que indicava que ela havia sido baleada lá. Embora os investigadores tenham um suspeito no caso de Cindy, não houve prisões ou acusações nos 7 anos desde o seu assassinato. Ao falar com a mídia, os detetives enfatizaram que precisam que o caso seja à prova de falhas, sem pontas soltas, antes de considerarem acusar alguém. Eles também informaram a mídia que suspeitam do envolvimento de uma segunda pessoa que teria auxiliado no transporte do corpo. Mais uma vez, eles têm alguém em mente para isso, mas a falta de cooperação de seus principais suspeitos deixou o caso esfriar.
Ficou claro que o suspeito pelo seu assassinato é alguém que a Cindy conhecia, embora nunca tenham sido identificados publicamente. A polícia também afirmou que não acredita que o vandalismo ao carro da Cindy esteja ligado ao seu assassinato. No momento, parece que o caso está parado até que mais evidências venham à tona ou testemunhas se apresentem. Geralmente acredita-se que o medo e a desconfiança na polícia estão impedindo as pessoas de conversarem com as autoridades. Se você tiver alguma informação sobre o assassinato de Cindy Ball, pode entrar em contato com o West Virginia Crime Stoppers no 304255-7867. E aí estão os fatos. Agradecemos a todos os apoiadores do Patreon e parabenizamos os vencedores do mês. Para ver sua cidade natal em destaque, confira nosso Patreon no link abaixo. Obrigado por assistir. Fique alerta, mantenha-se seguro e nos vemos na próxima vez.